Olá, colegas e professora Daisy. Espero que estejam todos bem. Em breve a gente possa estar todos juntos novamente em sala de aula. O nosso grupo é composto por mim, Caroline Dias, pela Caroline Robaldo, pela Cláudia Cardoso, pelo Gustavo Benner e pelo Matheus Bugel. E no nosso trabalho nós vamos abordar a genética da dependência do álcool ou do alcoolismo. Eu creio que todo mundo já tenha alguma breve ideia do que seja essa doença, por causa da grande representação em séries, filmes, novelas e em livros, mas eu espero que o nosso trabalho ele possa aprofundar esse conhecimento dessa doença que afeta tanto o psicológico quanto o físico e a vida social do sujeito. Tá. A dependência do álcool é caracterizada pela vontade incontrolável de ingerir bebida alcoólica, perda do controle, dependência física e tolerância, que leva à necessidade progressiva de ingerir maiores quantidades. E trata-se de uma doença multifatorial que afeta tanto os homens quanto as mulheres. Então, os sintomas físicos são divididos entre sintomas físicos e sintomas da doença são divididos entre sintomas físicos e sintomas psicológicos. Os sintomas físicos são sinais de abstinência, tremores, câimbras ou parestesias, que são a sensação de formigamento comuns nas mãos, nos pés e nas pernas. Também sintomas digestivos, como náusea e vômitos. Neurovegetativas, como suores, taquicardias ou hipotensão ortotática, que é uma pressão anormal da pressão arterial. E também sinais psíquicos, como ansiedade, humor depressivo, irritabilidade, insônia e pesadelos. Esses sujeitos, eles também desenvolvem uma resistência ao álcool ao decorrer do tempo, o que leva a que eles tenham que beber maiores quantidades para atingir o efeito desejado. E os sintomas psicológicos são alterações ao comportamento face ao álcool, perda de controle e desejo intenso de ingerir a bebida alcoólica. Tá, daí os autores começaram a tentar dividir o alcoolismo em dois tipos. Um com início, já que algumas abordagens eram positivas para alguns sujeitos e falhas para outros. Daí um era com início precoce, mais grave, com tendência a associações a outros tipos de psicopatologias, e um tipo com início mais tarde, com menor gravidade. Mas ainda com essa divisão, os estudos de tratamento não foram positivos e os tratamentos fracassavam. Uma explicação para esse fracasso seria a existência de 3 grupos, e não 2. Foram propostos mais tarde, em que 2 grupos seriam de início precoce e um com início mais tarde. Mas, no entanto, nenhum exame clínico provou estratégia confiável e simples para a identificação desses grupos. Mas, mais tarde, eles acabaram dividindo, alguns autores, os tipos, dos 3 tipos. Os tipos eram... O tipo 1 apresentava sintoma de abstinência grave, que muitas vezes com crises convulsivas de abstinência, porém com boa adaptação social. A pessoa participa de atividades de lazer e tem boa relação com o familiar e não apresenta distúrbio na infância e não tem nem história de envolvimento com tudo. O tipo 2 não apresenta comprometimento somático e é de difícil diagnóstico. E ele pode ser confundido com bebê controlado. Quando a pessoa controla bebendo, parece por fora que ela está controlada. Mas apresenta aparentemente um bebê apropriado também, e boa atividade social, apesar de menor atividades de lazer, e boa parceria com os pais, porém sofre com o domínio materno. Apresenta comportamento passivo e, quando alcoolizado, muda o comportamento. E o tipo 3 apresenta comprometimento psiquiátrico. A pessoa bebe sozinha, apresenta vários problemas sociais com o uso do álcool, envolve família nos problemas e agride os familiares também, com e sem álcool, até na abstinência, e comete crimes relacionados ao álcool. Meu nome é Cláudia e eu vou falar sobre herança, genes e ambiente. O transtorno do alcoolismo é de herança multifatorial, ou seja, são diversos genes envolvidos com a influência do ambiente. As chamadas doenças complexas têm como característica a intervenção de mais de um gene para a transmissão da sua herdabilidade.
não há genes únicos para o abuso de dependência do álcool, e não há também evidências de genes exclusivos para esse tipo de fenótipo. Os estudos em família vêm demonstrando a agregação familiar, encontrando aumento de 3 a 4 vezes maior na prevalência dessa dependência em parentes de primeiro grau de dependentes quando comparado a indivíduos da população em geral. A herdabilidade foi estabelecida entre 50% a 60%, tanto para mulheres quanto para homens. Estudo de adoção e estudo em gêmeos. Nos estudos de adoção, foi observado prevalência em filhos de pais biológicos alcoolistas e pais adotivos não alcoolistas em relação ao grupo controle, crianças com pais biológicos não alcoolistas e pais adotivos não alcoolistas. Nos estudos de gêmeos, observou-se uma concordância maior entre monozigóticos em relação aos dizigóticos, sugerindo um efeito genético, principalmente no caso do alcoolismo precoce. Diversos estudos encontraram influências genéticas moderadas ou elevadas na dependência do álcool para o sexo masculino, que variam de 40% a 60%. Distintas prevalências de um determinado traço ou transtorno entre duas classes de gêmeos poderiam originar-se de diferença genética entre eles. Genes. Variações genéticas nas enzimas responsáveis pelo metabolismo do álcool, aldeído desidrogenase e álcool desidrogenase, determinam diferenças interpopulacionais na prevalência do alcoolismo e constituem os únicos genes com papel confirmado no alcoolismo. Enzima álcool desidrogenase é a enzima responsável pela metabolização do álcool, evitando assim altos níveis no sangue. Enzima aldeído desidrogenase mantém baixos os níveis de acetadeídos e suas variantes são a LDH1 e a LDH2. A LDH2 é biologicamente inativa no organismo, o que faz com que 10% da população oriental, que é homozígota para este gene, seja resistente ao alcoolismo. Isso ocorre porque altos níveis de sérico acetaldeído após o consumo de álcool, causado pela deficiência da enzima, gerando sensação forte de náusea e vômito. Por essa razão, os sujeitos tendem a beber menos. Os estudos moleculares apontam para a transmissão genética mediada por característica de personalidades e diferenças individuais ao efeito das drogas, de variações no balanço de sistema de neurotransmissão e de metabolização bioquímica de drogas. 10% da população oriental são monozígotos para esse gene. Bom, meu nome é Matheus e eu vou começar a falar pelo sistema dopaminérgico, né? Que durante os anos foi feito vários estudos sobre o sistema de recompensa cerebral, tendo um destaque para as variações polimórficas nos genes de seus 5 tipos de receptores, né? Que é o DRD1, DRD2, DRD3, DRD4 e o DRD5. Eu vou começar falando então pelo DRD1, que é associado ao comportamentos impulsivos, incluindo o abuso de drogas. Depois nós temos o DRD2, que um estudo encontrou prevalência 3 vezes maior do alelo A1 deste gene em dependentes graves do álcool, em relação ao grupo de controle. E nenhuma diferença foi encontrada nos casos leves de dependência. Depois nós pulamos para o DRD3, que teve uma prevalência significativa maior do alelo 1 desse gene em pacientes dependentes do álcool em relação ao controle, mas outros estudos não encontraram essa relação. Depois nós temos o DRD4, que tem evidências de que os alelos longos desses genes, com 7 repetições, possam estar envolvidos na modulação da intensidade da fissura ao álcool. Desculpa. E nós temos, por último, o DRD5, que é um estudo sobre a possível associação entre esses polimorfismos do gene e o abuso da substância
mediado pelo traço de personalidade na busca de novidade, foi achado positivo para o sexo feminino. Bom, agora nós temos uma pergunta, né? A personalidade do sujeito, ela tem relevância? E nós vamos trabalhar com 5 traços de personalidade que têm demonstrado uma suscetibilidade à dependência do álcool. O primeiro é o nível de atividade comportamental, que evidências distintas, no caso, de fontes distintas, no caso, correlacionaram esta variável com o risco aumentado para o desenvolvimento do alcoolismo. Estudos longitudinais, retrospectivos e mesmo de adoção encontraram essa associação. Além disso, um estudo observou scores significativamente mais elevados de nível de atividade comportamental em filhos de dependente do álcool em relação aos filhos de não dependentes. Depois nós temos, aqui em segundo, a emotividade, né? Que definindo esse traço como uma propensão à grande reação emocional aos estímulos do ambiente e encontrar uma maior resposta emocional em filhos de dependentes do álcool em relação a de não dependentes, medido como score para neuroticismo. Aqui no 3, nós vamos ter a capacidade de arrefecimento emocional, que o único estudo encontrou uma maior dificuldade em jovens do sexo masculino de alto risco para a dependência do álcool, para retomarmos a linha de base emocional após a atividade autonômica, indicando a possibilidade desses traços estarem envolvidos na vulnerabilidade à dependência. Aí depois no 4 nós temos a persistência da atenção, que estudos têm demonstrado uma maior prevalência de distúrbios de atenção em população de alto risco para o desenvolvimento de dependência do álcool, indicando esse achado como um fator de vulnerabilidade. Ademais, uma investigação neurofisiológica encontrou alterações de onda P3000 em filhos de dependentes de álcool, um marcador fisiológico relacionado ao mecanismo de atenção. E, por último, nós temos a sociabilidade, que alguns estudos prospectivos de pessoas que vieram a desenvolver o alcoolismo demonstraram variação na maneira de socialização, que poderia ser resumida sob o nome de desinibição comportamental, seja como agressiva, busca de sensações, impulsividade ou algum tipo de inconformismo social. Bom, meu nome é Caroline, eu vou falar sobre o diagnóstico e o tratamento. A difícil definição do beber moderado. A definição do beber moderado é algo que varia conforme o sujeito, ou seja, o consumo excessivo da bebida alcoólica pode ser disfarçado como cultural. A OMS estabelece o consumo aceitável de até 15 doses para homens e 10 para mulheres, sendo uma dose equivale aproximadamente a 350 ml de cerveja, de vinho ou 40 ml de bebida destilada, considerando que cada uma contém entre 10 e 15 de etanol. Os padrões de consumo encontrados na literatura científica são o beber moderado, o beber pesado e o beber pesado episódico. A dependência do álcool é definida no 4º Manual Diagnóstico Estatístico da Associação Americana de Psiquiatria, como a repetição de problemas decorrentes do uso do álcool, em que pelo menos 3 das 7 áreas de funcionamento ocorrendo conjuntamente em um período mínimo de 12 meses. O diagnóstico prediz um curso de problemas recorrente oriundos do uso do álcool e um consequente encurtamento da vida em uma década ou mais. No tratamento, trata-se tanto a dependência quanto a abstinência do álcool, contanto com intervenções psicoterapeutas individuais ou em grupo, como os alcoólicos anônimos, e intervenções psicofarmacológicas. Bom, a natureza do tratamento depende do grau da dependência do indivíduo, então, e dos recursos disponíveis na comunidade onde ele está inserido. O tratamento ele pode incluir a desintoxicação, que é o mais comum, né, dos processos, que é a retirada do álcool de uma pessoa, a retirada com segurança, né? O uso de medicamentos para que o álcool não se torne aversivo. Muitas pessoas acham que, né, tomando o medicamento tu vai sentir menos vontade de beber, mas não é exatamente assim que acontece. O medicamento ele é usado para quando tu beber, tu não sinta todos os sintomas e tu não sinta tanta saciação, vamos dizer assim, né? Saciedade, melhor dizendo, referente ao álcool. Ou para diminuir a compulsão pelo álcool. O aconselhamento, para ajudar a pessoa a identificar situações e sentimentos que levaram à necessidade de beber, né? Que nesse caso entra muito a terapia realmente, então a parte do terapeuta em que vai analisar, em que vai identificar com o paciente o que levou ele a beber
e o que levou ele a continuar a bebendo, né? Que se tornou, vamos dizer assim, a dependência. Além de contribuir novas maneiras de lidar com essa situação. Então, na terapia, o paciente vai ser trabalhado, como ele pode lidar com essa situação, com a situação que levou ele a beber, né? Todas essas informações. Os tratamentos podem ser feitos em hospitais, em casas ou em consultas ambulatoriais. O envolvimento e apoio da família é essencial, né, pessoal? A gente sabe que para a recuperação do paciente, a família é ideal para apoiar, para estar junto e a pessoa se sentir, né, amparada. Muitos programas oferecem aconselhamento conjugal e terapia familiar como parte do processo de tratamento. Então, porque no momento em que tu vira, né, um alcoólatra, a base, a estrutura familiar, ela é abalada, juntamente contigo, né? Vamos dizer assim, que o alcoólatra, ele não sofre sozinho, né? Ele tem todas as pessoas ao seu redor e a sua família que vão passar junto pelo que ele está passando, né? Bom, um outro tratamento que é muito comum, né, e principalmente nas cidades interiores, aqui também, né, são as casas de recuperações para dependentes químicos, tá? Vou falar um pouco sobre as fases dessa recuperação na casa. A primeira fase é o acolhimento, a triagem, as avaliações e a desintoxicação. Então, na primeira fase, é feito toda uma análise com o médico, com o psiquiatra, com enfermeiros, com psicólogos, para fazer uma avaliação e uma triagem, e para também orientar, avaliar, e ver o quanto a pessoa está precisando, né, e aconselhar. Bom, a segunda fase é a conscientização e a autoaceitação e o autoconhecimento. Por que conscientização? A explicação de que o porquê da pessoa estar ali, né, com todo o decreto, os regimes, as leis, né, da pessoa estar ali, e a autoaceitação de que realmente tu era um alcoólatra e tu precisa de um tratamento, né? Então, essa é uma fase muito importante também. A terceira fase é o treinamento de habilidades sociais e a reinserção social. A quarta é a construção do projeto de vida. Bom, eu acho que a quarta e a quinta, que é a quinta fase é o pós-tratamento, são muito importantes também. Por quê? Na quarta fase, o teu corpo ele já está desintoxicado, os teus hormônios e toda a tua função fisiológica ela já está estabelecida, vamos dizer assim. Então, tu já tem mais propriedade para te ter tomada de decisão, para te ter tua memória bem válida, bem saudável. Então, é o momento em que tu vai fazer a construção do teu projeto de vida. As pessoas vão auxiliar, vão conversar, né? Para fazer esse projeto e para que esse paciente, né, esse residente, ele saia dessa casa com projetos de vida e com ânimo, com satisfação, né, e que veja a vida de outra forma, né, e que a partir dali vai ser uma outra vida. O pós-tratamento, que é a quinta fase, também é muito importante, porque é uma fase de acompanhamento do residente, né, e da sua família. Porque após a alta, né, a alta terapêutica, é uma etapa muito, muito difícil, porque a pessoa vai se inserir na sociedade novamente, ela vai sofrer com os problemas do dia a dia, ela vai sofrer com muitas coisas que lhe incomodavam, então ela precisa sim também, depois, de um acompanhamento também, né, terapêutico, isso vai acontecer por um grupo multiprofissional, né? Então, aqui nós decidimos trazer um print do 4 da SM, que mostra os critérios para o diagnóstico da dependência do álcool. Aqui na primeira parte, nós vemos que tem a tolerância, definida por qualquer um dos seguintes aspectos, como a necessidade de quantidades progressivamente maiores da substância para adquirir a intoxicação ou o efeito desejado, como já foi apontado pelo nosso colega no início do seminário, e também a acentuada redução do efeito com o uso continuado da mesma quantidade de substância. Também temos a abstinência manifestada pelos seguintes aspectos, que são a síndrome de abstinência característica para a substância, dos conjuntos de critérios para a abstinência das substâncias específicas, e a mesma substância ou uma substância estreitamente relacionada, consumida para aliviar ou evitar os sintomas de abstinência. A substância é frequentemente consumida em maiores quantidades ou por período mais longo que o pretendido.
desejo persistente ou esforços mal sucedidos no sentido de reduzir ou controlar o uso da substância, muito tempo é gasto em atividades necessárias para a obtenção e utilização da substância ou na recuperação de seus efeitos. Importantes atividades sociais, ocupacionais ou recreativas são abandonadas ou reduzidas em virtude do uso da substância. E o uso da substância continua apesar da consciência de ter um problema físico ou psicológico persistente ou recorrente que tende a ser causado ou exacerbado pela substância. Aqui no final temos um exemplo que é o uso atual de cocaína, embora o indivíduo reconheça que sua depressão é induzida por ela, ou o consumo continuado de bebidas alcoólicas, embora o indivíduo reconheça que uma úlcera piorou pelo consumo dessa substância. Bom, as patologias consequentes do alcoolismo. A dependência alcoólica traz grandes problemas e consequências ao indivíduo, como a gente vem falando, certo, anteriormente, tanto físicas quanto psíquicas, né? Então, elas podem causar prejuízos no trabalho, na desorganização familiar, com um comportamento agressivo, e um exemplo é o homicídio, né? E acidentes de trânsito, que muitas vezes ocorrem devido à pessoa estar embriagada, certo? A exclusão social, entre outros. As doenças físicas consequentes ao alcoolismo são de origem gastrointestinais, como úlceras, varizes esofágicas, gastrite e cirrose. E neuromusculares, como câimbras, formigamento e perdas de força muscular. Ou cardiovascular, como a hipertensão, além da impotência ou infertilidade. Os transtornos mentais, segundo o DSM-4, associados ao alcoolismo, são o delirium tremens, a demência, as perturbações psicopáticas do humor, da ansiedade e do sono, e a disfunção sexual. Bom, pessoal, então esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada, agradeço a atenção de todos. Espero que vocês aproveitem bastante esse conhecimento sobre o alcoolismo, né? E tenham uma boa noite e que fiquem todos bem. Tchau, tchau.